Joia, dirigente espiritual da Casa da Jurema. Eu vou fazer mais um vídeo de Umbanda, um assunto que a gente adora, que são os orixás. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal do YouTube e curta as páginas lá do Facebook, Casa da Jurema, Cabocla Jurema, e o Instagram, Casa da Jurema. Lá tem muita foto, vídeo e tudo mais, tá bom? Lembrando que a gente está na pandemia, né? Então a gente está segurando um pouquinho as atividades, tá? Mas estamos tentando manter tudo até o final do ano. As pessoas me perguntam muito com relação aos vídeos dos orixás, as características, né? E daí tem as qualidades. Então o que acontece? Eu recebo muita mensagem assim: fala da Oiatopé, fala da Oxum Ijimu, Oxum Opará, fala do Ogum Ogunjá, fala da Iemanjá Ogunté e por aí vai. O que acontece, gente? Na Umbanda a gente não trabalha com a qualidade, tá? Na Umbanda a gente não trabalha com qualidades dos orixás. Na Umbanda a gente trabalha só com os orixás. O que acontece muito com relação às qualidades é que vocês devem assistir o vídeo do orixá principal e daquele orixá que tem também as características. Então, por exemplo, a gente tem lá a Oxum Opara, que eu acho que é a qualidade mais famosa de todas, né? O que é uma Oxum Opara, ou Apará, ou Opará, né? É a Oxum que ela tem características que se assemelham a uma Iansã. Então eu sou uma Oxum, só que eu sou uma Iansã? Não. A Oxum Opara, ela traz uma característica mais guerreira, mais brava, mais impulsiva, mais agitada, mais briguenta. Então a mulher de Oxum com Oxum Opara, no caso, ela vai trazer essas características que para algumas pessoas vai parecer uma Iansã. Ela vai lembrar uma pessoa de Iansã. O que é uma pessoa de Iansã? É uma pessoa energética, uma pessoa chamativa, uma pessoa briguenta, é uma pessoa que não tem muita paciência, é uma pessoa que fala na cara, é uma pessoa que de repente está irritada, vai lá, já quer bater, já quer ir para cima, já quer resolver a questão. Então a Oxum Opara, ela traz essa característica. Então se assemelha a uma Iansã, mas não é uma Iansã, ela é uma Oxum. Né? A Iemanjá Ogunté, por exemplo. A Iemanjá Ogunté, ela traz características guerreiras, fortes e briguentas do Ogum. Então, por isso que ela tem uma espada, em algumas casas ela tem um escudo também, né? Porque ela já não é tão passiva, ela já não é tão calma, ela já não é tão agregadora, tão maleável, tão sociável como uma Iemanjá pura. Ela tem aquela característica um pouquinho mais briguenta, mais guerreira, mais impaciente nesse sentido, tá? Então, quando você quiser perceber entender essas qualidades, o que você faz? Assiste o vídeo da orixá principal, no caso aqui a Iemanjá, e depois assiste as características de Ogum, porque você vai ter uma breve noção do seu temperamento ou daquilo que você está buscando como informação, tá bom? Existem, no entanto, outros orixás, como o Xangô Airá, que na Umbanda a gente fala muito Xangô Airá, algumas casas de candomblé falam Xangô Airá, alguns falam só Xangô, outros falam só Airá. Eu acredito que Airá é um orixá diferenciado, não é propriamente um Xangô. Tem alguns estudos, inclusive, que falam que procuraram essa raiz na África, não encontraram. Então, assim, fica muito difícil para a gente saber até onde as informações estão corretas ou não. Eu acredito que Airá é um outro orixá diferente de Xangô. Airá tem características um pouco mais abrandadas, um pouco mais pacíficas e um pouco mais equilibradas nesse sentido de agregação, que traz a lembrança de ser um Oxalá, né? Então tem mais o branco, tem mais aquela coisa pacífica. Porém, ele tem as características fortes, de temperamento forte de Xangô. Por isso que algumas pessoas acham que é uma coisa só. Eu não acho, eu acho que Xangô é um orixá, Airá é outro orixá. Embora na Umbanda muitas vezes a gente se refira àquele Xangô que é mais calmo como o Xangô Airá. Mas isso não é uma coisa propriamente de Umbanda, e aí alguém
do culto de nação, alguém que estude muito essa questão, que deve ter a palavra final nesse quesito aí, tá bom? Então deixando bem claro isso. Nós somos Umbanda, então a gente tem um limite para comentar essa parte. Então vamos lá. Qualidades de orixás, né? A gente não acredita nas qualidades, a gente acredita num orixá maior, né? Eu sei de algumas vertentes aí também que também pregam isso, porque o que acontece? Se você pegar um nome, Maria, né? Então você tem lá a Maria Alice, a Maria Fabiana, a Maria Patrícia. Todas elas são Marias. Só que tem uma outra influência de um outro nome ali. Então é a mesma coisa você falar a Maria que é legal, a Maria que é brava e a Maria que gosta de água de rio, por exemplo. Aquilo ali se torna uma qualidade, que foi o que aconteceu com os orixás, né? Então aquela é mais brava, tem tal mistura, aquela é mais dócil, aquela é mais velha, aquela gosta de rio, aquela não gosta de rio, e aí então se torna qualidade. Então a Maria que é mais brava seria uma qualidade de Maria. Aquela Maria que é mais bondosa seria outra qualidade de Maria. Aquela Maria que gosta de água de rio seria uma outra qualidade de Maria. Mas na verdade todas elas são Marias. Então a gente não trabalha muito com questão de qualidade. Eu sei que os antigos também não trabalhavam tanto essa questão de qualidade. Iemanjá é Iemanjá, Oxum é Oxum, Ogum é Ogum e ponto. Essa questão da gente tentar buscar essa pimentinha a mais ou a menos que tem no orixá é muito também da personalidade dos filhos e da influência de outros orixás na constituição daquele filho, né? Então, se você tem lá uma pessoa que tem Oxalá e aí essa pessoa tem uma influência muito grande de Ogum e aí essa pessoa tem uma orixá, por exemplo, como Oxum, é claro que essa mistura vai dar um temperamento um pouquinho diferente. Ele não vai ser aquele Oxalá tão parado, tão quieto, tão passivo, né? Óbvio que ele vai ter alguns momentos que ele vai querer brigar, ele vai querer guerrear, ele vai arrumar encrenca na rua, porque tem um Ogum ali muito presente. E aí a gente não traduz isso como uma qualidade, a gente traduz isso como uma influência do outro orixá que também está muito presente naquela constituição. Eu não sei se eu me fiz entender, mas em resumo Iemanjá é Iemanjá, gente. Ogum é Ogum, Oxum é Oxum, Oxóssi é Oxóssi. Eles vão ter todas aquelas características. Quando o outro orixá tem uma influência grande dentro da constituição do médium, aquelas características puras daquele orixá de cabeça do médium, ele vai também puxar um pouquinho a característica daqueles outros orixás que influenciam bastante na cabeça daquele filho. Então a gente tem às vezes uma filha de Oxum. Essa filha de Oxum, ela é Oxum de frente e Obaluaê de Juntó, vou dar um exemplo. Mas ela tem uma influência muito grande de Nanã na coroa dela, na cabeça dela, na constituição espiritual dela. Então, obviamente, gente, que essa mulher de Oxum, ela vai ser mais lenta, ela vai ser mais ranzinza, ela vai ser mais teimosa, ela vai ser mais envelhecida, ela não vai ser tão vaidosa, ela vai ser um pouco mais, entre aspas, largada, né? Obviamente que se você perguntar para ela, ela vai falar que ela é linda, maravilhosa, esplêndida, mas você de fora vai ter a visão real. Não, né? Não é tão assim, né? Se fosse uma Oxum pura, ela estaria toda emperequetada, e não é o caso. Então, eu acredito que essa outra característica, ela vai dar essas características na personalidade. Tá? E são coisas muito nítidas. É por isso que você vai falar, nossa, tem um Oxum que é tão festeira e tem um Oxum que ela senta no bar, ela entra no bar, ela senta, ela vai para algum lugar, ela senta, ela tá sempre cansada, ela não se arruma tanto, ela reclama mais das coisas, ela é mais velha, ela é mais envelhecida. Por quê? Porque tem a característica daquele outro orixá que é Nanã, que tem essas características. É mais teimosa, né? Então é isso, gente. Eu acredito nisso. A qualidade, na verdade, ela vem da influência de um terceiro orixá sobre aquela pessoa. E isso não é o tempo todo, toda hora com qualquer pessoa, gente. Isso acontece em alguns casos, tá? É muito cômodo, né, as pessoas falarem que tudo é a qualidade, né? Eu sou assim porque eu sou de Oxum Opara. Não, não é bem assim,
né? Não é todo mundo que traz essa Oxum e essa Yansan tão forte na Constituição. Você bate o olho numa pessoa, você percebe a essência que ela tem, né? Ah, mas eu sou mais tímida quando eu não conheço as pessoas. Ah, então eu sou mais assim. Não, você é o que você é sempre, gente. Não tem essa. Não existe essa. Ah, eu não me arrumei hoje porque hoje eu estava cansada. Não existe isso. A pessoa que se arruma, ela se arruma sempre. Na exaustão, quando tá cansada, quando tá com preguiça, quando tá feliz, quando tá alegre, quando tá saindo pra caramba ou quando não tá saindo. É simples assim, a gente não adianta ficar criando desculpinha para as coisas, tá? Então, aí a gente poderia dizer nesse exemplo, essa Oxum é uma Oxum Ijimu, por exemplo, Ijimu mais calma, mais ranzinza, mais envelhecida. Mas a gente não trabalha com a qualidade, Oxum é Oxum, gente. O que a gente precisa entender é que a gente tem que aceitar que pode ser que aquela pessoa carregue ainda uma terceira influência grande sobre ela. E daí sim dá essa misturinha um pouco de características. Mas, como eu sempre falo em todos os vídeos, precisamos perceber que tem a personalidade, tem educação social, educação familiar, tem questões psicológicas envolvidas também nisso, não é tão simples assim. Então, por isso que eu falo, para saber orixá, você tem que procurar uma pessoa que trabalhe com isso, que se dedique a isso e que tenha essa aptidão, essa habilidade, tá, gente? Não é qualquer pessoa, eu vou jogar carta cigana e a pessoa vai falar meu orixá, gente. Isso não existe. Eu sou do signo de Leão, então eu sou Oxalá, eu sou Xangô. Isso não existe, tá bom? Cada macaco no seu galho, tudo bem? Então eu espero que tenha esclarecido para vocês. Essas são as minhas opiniões, é o que eu prego na minha casa, dentro da minha rotina de Umbanda. Respeito quem pense diferente, então peço que me respeitem também, tá bom? É isso aí, se inscreve no canal e compartilha o vídeo.